Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aí, né, o assunto Ellen White. Lembrando que eu estou tentando trazer para você, adventista do sétimo dia, ou você que se diz não sou adventista, não frequento mais lá a denominação, mas acredita em Ellen White como sendo a profetisa do Senhor, tal. A intenção de todos esses vídeos é tentar te mostrar o quê? Que não é bem assim do jeito que a tua denominação mostra para você a tua profetisa. Tem que atualmente, né, eles estão tentando tirar Ellen White aos pouquinhos de cena, né? Porque Ellen White ultimamente ela está mais atrapalhando o adventismo, né, do que ajudando. Outra coisa que eu quero também trazer para vocês aqui é o seguinte: o assunto que eu vou trazer aqui é um assunto que eu já trouxe aqui nesta série, tá? Só que eu trouxe um outro foco. O foco que eu vou trazer aqui, que é a base, né, do vídeo, é tentar trazer para você, adventista, que Ellen White se abjogava como uma mulher perfeita e que tudo que ela orientava, a cumpria. Tá? Então esse vídeo é tentar te trazer e como Ellen White era hipócrita, né? Ela pedia para fazer uma coisa, mas fazia por trás dos panos, nos bastidores, fazia outra completamente diferente. Tá certo? Também lembrando que esse vídeo não é para tirar a sua fé. Você acredita em Ellen White como sendo a profetisa do Senhor? Continue acreditando nela, sem problema nenhum. Aqui é somente a minha visão e nada mais. Tá certo? Comer ou não comer carne? Eis a tentação. Ellen White conta que em 1863 recebeu a orientação divina de que o vegetarianismo é a alimentação correta para todos os cristãos. Ao longo dos anos, Ellen White declarou, sem deixar nenhuma dúvida, que era vegetariana. Chegou a dizer que eu não prego uma coisa e pratico outra. Mas Ellen White não fazia o que ensinava. Não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Várias vezes deixou escapar que comia carne. O problema não foi ela comer carne, não há problema nenhum Ellen White comer carne, se alimentar de carne, seja qual tipo de carne for. Pode ser tipo de carne bovina, suína, ave, peixe, é tudo carne, tá? Só muda ali o animal. Então não há problema nenhum Ellen White comer carne, mas a hipocrisia de passar a imagem de uma Ellen White o quê? Perfeita, vitoriosa, quando na verdade não era. 1863, o início de tudo. Tudo começou em 1863, quando Ellen White teve uma visão da reforma de saúde. O vegetarianismo era a essência dessa reforma. Pode-se até dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a luta de Ellen White contra a tentação de comer carne teve início naquele ano. Mas a própria Ellen White admite que enfrentou dificuldade em ser vegetariana. Por outro lado, talvez, para incentivar os outros, muitas vezes escreveu dizendo que era o quê? Vitoriosa, campeã, perfeita. Né? Não foi nenhuma, nem duas vezes que afirmou essa perfeição, essa vitória. O que Ellen White disse sobre sua própria abstinência de carne? 1864.
Ellen White escreve o seguinte. Vamos ler o que ela disse? Ela diz assim, vamos lá. Mas, desde que o Senhor colocou diante de mim, em junho de 1863, a questão de não comer carne por razões de saúde, eu abandonei o uso de carne. Por algum tempo, foi bastante difícil me obrigar a gostar de pão, o qual, antigamente, não me dava quase nenhuma satisfação, mas, com perseverança, segui. Faz quase um ano que estou vivendo sem carne. Por cerca de 6 meses, quase todo o pão em nossa mesa tem sido bolos sem fermento, feitos de farinha de trigo, não peneirada, água e um pouquinho de sal. Nós usamos frutas e legumes à vontade. Faz 8 meses que estou vivendo com 2 refeições por dia. 1870, Ellen White declara ser vegetariana praticante, insinuando que comer carne não era tentação. Ela escreve o seguinte, vamos ler? Ela diz assim, vamos lá. Nem manteiga, nem carne de animais terrestres de qualquer espécie vem à minha mesa. Bolos são raramente encontrados ali. Fico pensando nessa observação, né? Animais terrestres e animais aquáticos. Animais, tem carne, né? Animais que voam, como o frango, né? É um voo de frango, de galinha, um voo rasteiro, mas voa. Pato, ganso, né? 1871. A profetisa dos adventistas é categórica. Ela escreve o seguinte, vamos ler. Ela diz assim: não houve a mínima mudança de rumo desde que adotei a reforma da saúde. Não dei um passo atrás desde que a luz do céu sobre esse assunto brilhou pela primeira vez no meu caminho. Rompi com tudo de imediato, com carne e manteiga e com 3 refeições. Abandonei essas coisas por princípio. E ela continua. Assumi minha posição sobre a reforma da saúde por princípio. Se Ellen White sentia a tentação de comer carne, com certeza era vitoriosa, né? Ainda em 1871, Ellen White escreve que Deus santifica os vegetarianos. Aliás, o céu é para os vegetarianos. Vamos ler? Ela diz o seguinte, vamos lá. O apóstolo Paulo exorta a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, as pessoas podem tornar seus corpos impuros por prazeres pecaminosos. Caso estejam impuros, elas estão sem condições de serem adoradoras espirituais e não merece céu. Percebe, meu irmão? Não merece o céu. Ela continua. Caso os homens valorizem a luz que Deus lhes dá acerca da reforma de saúde, poderão ser santificados por meio da verdade e estarão aptos para a imortalidade. Mas, caso desconsiderem aquela luz e vivam contrariamente à lei natural, terão de pagar a penalidade. Veja, meu irmão, alguns poderão dizer, não, William, ela não está falando sobre comida aí. Não, veja a fonte. Conselhos sobre regime alimentar. Compreende, meu irmão? 1874. Em uma carta ao filho Willie, Ellen White escreveu o seguinte. Vamos ler? Vamos lá. Vamos ver o que ela disse, tá bom? Ela disse assim: seu pai e eu abandonamos totalmente leite, creme de leite, manteiga, açúcar, carne, desde que chegamos na Califórnia.
Nossa mente está bem mais clara e nosso corpo está bem melhor. Vivemos com bastante frugalidade. Não conseguimos escrever a menos que vivamos com simplicidade. Seu pai comprou carne uma vez para May, enquanto ela estava doente. Mas, desde então, não gastamos nenhum centavo com carne. Qual carne, Ellen White? Carne de peixe, tudo bem? Como é que é? Vamos lá, vamos entender o que ela escreveu aí. Ellen White e o marido haviam se mudado para a Califórnia em 1872. Em outras palavras, abandonaram o consumo de carne só em 1872. Mas o que ela disse antes, conforme nós lemos, não vale absolutamente nada? Isso mesmo, Ellen White tinha voltado a comer carne. Havia ou não tentação de comer carne, afinal, Ellen White? 1876. Em uma carta ao marido, que estava de viagem, Ellen White escreveu o seguinte, vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. Não temos comido nem mesmo uma mínima porção de carne em casa desde que você viajou. Aliás, bem antes de você viajar. Temos comido salmão umas poucas vezes. O preço tem sido muito caro. Ellen White, carne vermelha não pode comer, mas carne branca tudo bem? Carne de ave, carne de peixe? Parece que quando o marido estava por perto, a tentação de comer carne era bem maior do que quando ele estava longe. 1888. Em um depoimento, Ellen White escreveu o seguinte. Vamos ver aí o que ela diz nesse depoimento. Ela diz assim: eu não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para eles seguirem, enquanto faço exceção em meu próprio caso. O depoimento sugere uma mulher que vence toda e qualquer tentação de comer carne. Ela é perfeita. 1896. Em uma carta a uma sobrinha, Ellen White escreveu o seguinte também. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. 2 anos atrás, cheguei à conclusão de que era perigoso usar a carne de animais mortos. E desde então, não tenho usado nenhum tipo de carne. Nunca tem carne em minha mesa. Eu uso peixe. Opa, peraí. Então quer dizer que o peixe você come vivo? Você põe ele vivo na sua mesa, Ellen White? É isso? Eu uso peixe quando consigo algum. Nós podemos conseguir ou comprar peixes bonitos do lago de água salgada perto daqui. Não uso nem chá, nem café. Enquanto luto contra essas coisas, não posso deixar de praticar o que sei que é melhor para a saúde. E minha família está toda ela em perfeita harmonia comigo. Conforme você pode ver, minha querida sobrinha, estou lhe contando as coisas exatamente como são. Vamos lá. E o que Deus revelou em 1863, Ellen White? Não vale? 1909. Em um depoimento, Ellen White diz o seguinte também. Vamos ler lá. Ela diz assim. Alguns têm contado que eu não tenho seguido os princípios de reforma de saúde e tenho defendido junto a eles com os meus escritos. É lógico, Ellen White. Você fala que está livre da carne, mas diz que está comendo peixe. Fora as outras coisas escondidas que nós vamos ver para frente aqui também. Mas posso dizer que tenho sido uma fiel reformadora da saúde. Aqueles que são membros da minha família sabem que isso é verdade. Fiel desde quando, Ellen White? É o que veremos seguir. O procedimento de Ellen White ao longo dos anos. 1871. Daniels, que foi presidente dos Adventistas,
Conta, por ocasião da Conferência Bíblica de 1919, que Ellen White e o marido comeram carne de veado todos os dias durante uma temporada no Texas. Vamos ler? Ele diz o seguinte, vamos lá. Quando estávamos no Texas e o velho irmão White estava definhando, Ellen White comprava ou conseguia a mais bela carne de veado todos os dias. E a minha mulher a cozinhava, e ele se sentava e dizia: "Ó, Ellen, isso é que é bom." Ela nunca o controlava, nem jamais o fez viver com uma dieta de fécula. Como boa esposa, Ellen White evitava que o marido passasse pela tentação de comer carne, oferecia carne. Palavras de Ellen White, ainda lá em 1871. Vamos ler. Diz assim: na manhã de Natal, todos nós tomamos café da manhã juntos. James, Corneli, Florence e Clara, suas duas filhas, o irmão e a irmã Murray e seus 3 filhos, a irmã Bowler e Eta, uma menina que vive com eles, e a irmã Daniels, nossa cozinheira, o pai, James White, e eu, comemos 1/4 de veado cozido e recheado. Era tão macio como frango. Todos apreciamos, todos, inclusive ela. Há muita carne de veado à venda. Veja, ela disse que era tão tenro, tão macio, né? Deu até vontade de experimentar. 1873, o testemunho de Ellen White. Vamos ler? Ela diz o seguinte: o irmão Glover deixou o acampamento hoje para ir buscar mantimento. Nossas provisões estão acabando. Demos a ele o melhor que pudemos para as refeições dele durante a viagem. Era para ele enviar imediatamente o Sr. Wowling e apanhar nossa correspondência. Um jovem da Nova Escócia havia chegado de uma caça. Ele tinha 1/4 de cervo, tinha viajado 20 milhas, 32 quilômetros. Com esse cervo nas costas, o resto do cervo ele havia deixado pendurado na floresta. Ele viu 6 alces, mas não tentou atirar neles, pois sabia que não conseguiria levá-los. Ele nos deu um pequeno pedaço da carne que transformamos em sopa. Willie atirou em um pato, o qual chegou em um momento de necessidade, pois nossos mantimentos estavam diminuindo rapidamente. Então veja, para Ellen White, creio que somente carne bovina que é o problema. Por quê? Carne de peixe, ela disse que comeu salmão. Carne de cervo, que fartou, né? Pelo jeito que ela fala, eu também gostaria de experimentar um pedacinho de... Deve ser muito bom, né, Ellen White? 1879. Ellen White relata uma viagem de navio. Vamos ler? Ela diz o seguinte. Vamos lá. Fiquei no convés até escurecer e então entrei na cabine, quando o balançar da embarcação me deixou com bastante enjoo. Isso foi na segunda-feira e eu não consegui me levantar e sentar na cama desde então até quinta-feira de manhã, tendo durante esse tempo ingerido um pouco de caldo de carne. Ah, entendi. Quer dizer que a carne em si não pode, mas os nutrientes, né? Todos os componentes da carne em uma sopa, tudo bem? E bolacha apenas uma vez. 1882. Em carta a Nora Mary, Ellen White escreveu o seguinte, vamos ler lá. Ela disse assim: Mary, se puder, compre umas poucas latas de ostras. Lembra que eu tenho aí o vídeo, faz, sei lá, 2, 3 vídeos atrás,
Eu falei sobre essas ostras, né? Ali, separadamente. Agora eu estou trazendo em todo o contexto. Meu irmão que defende, né, que as ostras têm lá os seus problemas, querendo justificar, saindo completamente da rota da intenção do vídeo, né? Então veja que ela pede também ostra. Tentação de comer carne, e especificamente aqui, ostra. 1896. Ellen White recebe uma nova luz. Vamos ler? Ela diz assim: quando uma católica me mostrou que era egoísmo tirar a vida de animais para satisfazer um apetite pervertido, senti-me envergonhada e agitada. Vi a questão sob uma nova luz e disse: não vou mais dar lucro para o açougueiro. Não terei carne de animais abatidos em minha mesa. Mas Ellen White, peixe tudo bem? Carne de cervo tudo bem? A suprema ironia é que Ellen White, que dizia que Deus lhe havia mostrado que a alimentação correta é vegetariana, só decidiu levar a instrução divina, né, divina, porque uma católica a deixou envergonhada. É sim, aquela católica a qual ela tanto critica ser católico e seguidor do Papa, né? O que pesou foi uma suposta ordem clara de Deus, mas o sentimento de vergonha e agitação não foi Deus, né, melhor dizendo, quem lhe deu, né? Quem lhe manifestou essa vergonha. Mas o quê? Quem lhe deu uma nova luz. Uma o quê? Católica. A luz da revelação de Deus não foi suficiente. Ela tinha que ter um encontro com uma católica. E aí, Ellen White? O problema não é Ellen White enfrentar a tentação de comer carne. Não há problema nenhum. Não é ter dificuldade em seguir o que ensinava, mas passar a impressão de que era o quê? Campeã, vencedora, né? Que era uma vitoriosa, quando na verdade e extremamente natural, ela não era uma vitoriosa em relação à alimentação que ela tanto orientava as pessoas, né? A Bíblia tem nome para esse tipo de coisa, chama-se hipocrisia. Faço o que eu mando, mas não façam o que eu faço. E o que eu faço escondidinho. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos refletir um pouco. Vou te fazer algumas perguntas, responde aí no comentário do vídeo. O que os textos que nós lemos aqui revelam sobre a dificuldade de Ellen White seguir o vegetarianismo? O que esses textos revelam sobre Ellen White ocultar essa dificuldade e passar a impressão de que ela era uma campeã, uma vitoriosa? O que levou Ellen White a decidir de vez a não mais comer carne? A hipocrisia de Ellen White é justificada? Se é, por quê? Se não é, por quê, meu irmão? Tá certo? Legal que você veio até aqui. Não esqueça de compartilhar, dar o like, inscrever no canal, verificar se está tudo certinho lá. Bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!